UNAERP. Memória da Comunicação. A história viva da comunicação em Ribeirão Preto. Olá, ouvinte, boa noite. Eu sou Gil Santiago, coordenador do curso de jornalismo da UNAERP, e este é o programa Memória da Comunicação, um projeto de extensão onde nós convidamos profissionais que se destacam e que são referências na área de comunicação em Ribeirão Preto e região. O programa de hoje é produzido pelos alunos Roberta Mussato, Guilherme Carvalho e Vitor Almeida. E para apresentar o nosso convidado de hoje muito especial, passo para você, Roberta, por favor. Boa noite, caros ouvintes. Eu sou Roberta Mussato, aluna da terceira etapa de jornalismo, e me acompanhando no programa de hoje estão meus colegas Guilherme Carvalho e Vitor Almeida. Vamos entrevistar o radialista e bacharel em Direito, João Gilberto, mais conhecido como Bola Branca. A entrevista segue ao vivo pelo YouTube, Twitch e Facebook da Rádio UNAERP. Em Ribeirão Preto, 20 horas. Boa noite, João. Seja muito bem-vindo à Rádio UNAERP. Boa noite, moçada. É com prazer que eu estou aqui e quero lembrar a todos vocês que, na verdade, eu sou muito familiar a essa salinha, porque trabalhei aqui, certo? Desenvolvi meu trabalho aqui também. Um bom período sob o comando do nosso Gil, que está aqui ao meu lado direito, ao lado direito do senhor, esquerdo. Sempre. Então, nessa altura do campeonato, gente, aqui para mim é tudo novidade em relação a vocês, porque eu sou um jovem de 83 anos que tive muitas alegrias com essa história de rádio, de comunicação, porque tudo começou na minha vida. Eu vou fazer uma de Coraúce, hein? Porque o Coraúce, ele fala, mas fala assim, ó, eu estou aqui porque eu não sei o quê, eu fui no Balangandã, não sei do que, do Chacrinha, né? Eu não fui nada disso. Eu era menino ainda, com 9 anos de idade, eu tinha uma banca no Mercadão, e era um italiano chamado Paisano. Ei, Paisano! Então ele distribuía a revista Cruzeiro, Fanfula, etc e tal. Então eu era menino de 9 anos, ele me dava um dinheirinho e eu distribuía lá no meu pedacinho, na Vila Tibério, os jornais e as revistas que tinham lá. Aí eu comecei a gostar dessa história de revista, de jornal e tal e coisa. E com 16 anos, no centenário de Ribeirão, eu já estava no Jornal Diário, fazendo um suplemento dos 100 anos de Ribeirão Preto, do centenário, que era feito pelo João Gilberto, Carlos Orlando e J. Besquiza. O Carlos Orlando morreu esses dias, mas o Besquizão está aí. Velho, mas tá aí. Gente boa, tá falando com aquele vozeirão. Então foi ali que tudo realmente começou. Fizemos um suplemento do centenário e dali fizemos uma coluna no Jornal Cidade mais tarde e no próprio Jornal Diário, chamado Momento Estudantil. Olha só. E desse Momento Estudantil gerou um programa de rádio chamado Momento Estudantil na 79, onde Pesquisa, João, Carlos Orlando, né, nós estávamos lá todo domingo fazendo o programa. E o tempo foi passando. Quando você vê, de repente, teve uma abertura de uma nova rádio em Ribeirão Preto chamada Brasiliense. Aí a Corriola foi tudo para lá. Começou a Rádio Brasiliense, foi Carlos Orlando, J. Pesquisa, entendeu? E muitos outros. E dali surgiu uma equipe esportiva, começou a desenvolver. Aí eu saí dali para fazer direito. Eu acabei de fazer o exército, fui para o Banco Comércio e Indústria, entrei na faculdade de Direito e fiz o curso de Direito. Primeiro grupo, né? Agrupamento, como é que é? Primeira turma, né? Primeira turma de Direito aqui da UNAERP. Olha! Em 1965. Eu sou da primeira turma da UNAERP. Graças a Deus. Eu posso dizer a vocês o seguinte, de uma forma surpreendente, porque eu era aluno do Ginásio Brasil, que naquela época não era uma referência de alguém que poderia passar numa faculdade, mas passei, porque de fato eu já vinha estudando e porque também eu fiz um estágio fazendo uma coluna no Diário de Notícias, junto com o Padre Celso, com o Cônigo Arnaldo Sândalo, com o Cônigo meu Deus do céu, Angélico, né? Sândalo Bernardino, e consequentemente ali
a coisa mais difícil do mundo era passar no latim. E aí eu aprendi o latim um pouco lá com eles. Eu vou ensinar latim para você, você vai passar naquela... Eu falei, então vamos. E foi assim que acabei passando realmente. E foi na primeira turma que eu acabei me formando. Ali tinha, além de outras grandes figuras, um dos mais bem votados políticos de Ribeirão Preto, o João Orlando Duarte Cunha. Ele chegou a ter 460 mil votos para deputado federal. Quer dizer, foi o maior Ribeirão Pretano até hoje, maior eleito, né? Maior eleição de um Ribeirão Pretano foi essa. O João Orlando Duarte Cunha, que faleceu esses 3 anos atrás, né? Então, além deles, vários juízes de direito, Marco Antônio Volpon, que ainda, inclusive, parece que chegou a lecionar por aqui, o doutor Rogério Velho, também juiz de direito. E o tempo foi passando e, de repente, eu acabei voltando para o rádio. Ô, João, então o Diário de Notícias formou uma geração aí de pessoas, de João também, mas de profissionais da comunicação, não é? Um deles também, que ainda está por aí, é um belíssimo jornalista, chamado Antônio Claret, que é o famoso Galhofas, quer dizer, as melhores piadas de Ribeirão Preto vinham com o Galhofa, né? Então, realmente é um cara sensacional. E vale a pena até trazer o Galhofa, é um sarro, é um barato, é um cara bacana. Bom, gente, eu fiz esse resumo tudo para chegar praticamente quase nos dias de hoje. Porque aí, depois de tudo isso acontecer, eu fiquei na Rádio Clube, eu fiquei na Rádio 79, eu fiquei depois na Cultura, vim aqui na nossa Renascença, quer dizer, enfim, eu trabalhei praticamente em todas as emissoras, certo? Clube, que depois virou a PA7, que virou Clube, com todas elas, quase todas elas. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas, pois aí, né? Sim. Vamos lá? O senhor... Como que o senhor iniciou na rádio? Bom, o senhor é aquele cidadão que está no céu, coitado. Eu sou um senhorzinho. Como a pergunta sua foi direta. Quando eu comecei? E como? Como comecei? Então, eu comecei desse jeito que eu acabei de explicar. Quer dizer, distribuí no jornal, depois virei jornalista. Sim, entendi. Quer dizer, só que naquele tempo não precisava ter nem registro de jornalista, porque não tinha curso. E vocês, inclusive, estão aí realmente tendo esse benefício. Porque eu fiz parte, entendeu, de um elenco de jornalistas já profissionais, tal, mas que nós entramos em briga com o sindicato naquela ocasião, porque eles queriam só que tivesse registro. Aí o sindicato deu um prazo para que todos fossem registrados, tal. Aí deu certo, porque houve o aproveitamento de todos aqueles que não tinham diploma, né? Mas foi com um programa de apresentador? Como que foi a função que você iniciou? Então, eu comecei tudo como eu disse, com o programa estudantil. E depois, mais tarde, então, o Lúcio Mendes, que era gerente da Rádio Renascença, a tal Renascença que estava surgindo, e ele me convidou para ser plantão esportivo. Você não quer ser plantão? Pelo menos vem aí fazer alguma coisinha no domingo. Então, eu acabei fazendo. Aí, passando uns tempos, não lembro mais 4 jogos, 5 jogos, eu comecei no plantão meter pau nos caras, porque não joga nada, porque não sei o que e tal. Quer dizer, o que aconteceu? Ele falou, você vai ser meu comentarista. Então, lá nós estávamos com o Elton Pimenta, com o Lúcio Mendes, né? Com o Sebastião Porto, que também era uma bandeira do rádio. E foi assim que eu comecei. Aí, do plantão para comentarista, certo? E daí não parei mais. Aí o meu compadre, Totinho, Antônio de Barros, que era uma figura sensacional, diretor, inclusive, de rádio naquela época, entendeu? Ele agregava o Jovino Campos, o Antônio de Barros, o Wilson Roveri, certo? Esse Coraúce Neto, né? Entendeu? Íris Ribeiro. Era um verdadeiro esquadrão do rádio Ribeirão Pretano, e eu trabalhei com eles lá, mas eu sempre, assim, eu era sempre o último. Por que o último? Porque eu era o mais novo.
Então, o mais velho, Jovino, mais o Rové, depois Totinha, depois Fábio Luciari Barbosa, e assim, né? Mais tarde eu fui para 79, mesma coisa. Cheguei lá, quem tinha? Fulano, Beltrano, né? Vitor Flores, né? Não sei se você lembra, Vitor Flores, Moraes Netos, né? E eu acabava sendo sempre o último, o principiante, mas fui seguindo a minha bandeira até os dias de hoje, e graças a Deus da turma antiga, né? Que ainda restam poucos, né? Que estão por aí, que é o Iris Ribeiro, que é o J. Pesquisa, que é o Ricardo Tardelli, certo? Que é um dos plantonistas que fez história no futebol interiorano, certo? E são essas as figuras que... E, João, como que era a estrutura da rádio nesse período? Olha, todas as emissoras, então, tinham o seu forte, né? Por assim dizer. A 79, no meu tempo, certo? Que eu conheci a 79 quando ela praticamente abriu as suas portas, certo? 79 teve sempre uma veia, uma artéria política muito grande, porque quem inaugurou, quem deu, entre aspas, né, a Rádio 79, naquela época foi Porfírio da Paz, que era um politicão da época e tal. E aqui, praticamente, a 79 virou uma rádio da associação comercial, com muitos titulares, certo? Muita gente e tal. Então, essa daí tinha uma estrutura, já nasceu rica, vamos colocar assim. Agora, a PRA7, que hoje virou Rádio Clube, era de uma família Bueno. A família Bueno, ela se consagrou por essa iniciativa. Primeiro que ela tinha a PRA7. Por que a 7? A 7 porque ela foi a 7ª emissora do interior do Brasil. Eu não sei se do interior do próprio Brasil, viu, Gil? Não sei se a notícia é do interior ou do Brasil. PRA7. Porque tinha aquela PRK30, que também foi a 30ª, era na capital, né? Foi a 7ª do Brasil. 7ª do Brasil. Então, a família Bueno tinha uma rádio, parece que em Pirassununga, Jabuticabal, tinha uma série de rádios por aí, e combinou com o Palácio do Rádio, que era a PRA7, que se transformou numa rádio exemplo, certo? Que tinha aqui muitos artistas que depois se consagraram, inclusive a sua administradora, que era Maria Augusta, ela foi para a Globo naquela época, hein? Naquela época já era realmente uma administradora maravilhosa. E assim nós tivemos sempre rádios fortes. Depois foram surgindo as outras, né? Onde nós trabalhamos aqui, inclusive a Renascença, ela foi maravilhosa no seu período. Juntou-se inclusive com a cultura, RC, Timaço RC, fizemos bastante futebol. Luiz Aguiar estava junto. Aliás, Luiz Aguiar fez aniversário esses dias aí. Tá muito bem, graças a Deus. Nós entrevistamos o Luiz aqui o ano passado. Tem um material dele aí bem interessante. Esperamos trazê-lo novamente aqui, né? Então é isso aí. Ô, João, Oi, filho. Nesse seu início, né, de carreira no jornalismo, você tinha alguma inspiração? Inspiração? Isso. Alguma referência? Isso, alguma referência. Não, a referência que eu tinha era sempre a questão esportiva, né? Porque naquela época, quando eu comecei, também voltando um pouquinho ao passado, eu jogava futebol. Então eu joguei no Botafoguinho, no Comercialzinho, né? E quer dizer, o tempo foi passando. Então eu era mais boleiro, sabe? Eu nunca fui muito assim, de ficar perseguindo a grande filosofia, as coisas. Não. Porque tinha muita gente que procurava realmente o lado assim mais filosófico da questão, mais técnico, né? Mais não sei o quê. Eu sempre fui boleiro. Quer dizer, o meu papo era papo de bola mesmo, né? Tanto é que meus programas que eu tive na rádio e tal era papinho de bola, soltando a bola dividida, certo? Quer dizer, eu sempre tive a bola como instrumento e sou bola branca. Aí você vai perguntar, como é que surgiu essa história de bola branca? Vou explicar. A bola branca surgiu numa conversa com o falecido Adalberto Valadão, que também faz... Oh, meu Deus! Que também, eu não sei, eu desaprendi. Como também faz parte desse grupo de notáveis daquela época, né? Famoso grupo de notáveis do esporte. Quando a bandeira do esporte em Ribeirão Preto brilhou, né? Vamos colocar assim, Botafogo subiu para a divisão maior, Comercial depois subiu para a divisão maior, e o Comercial fez um timaço em 1966, e o Botafogo em 77 também se consagrou
com Sócrates, né? E Zé Mário e outros mais. Então, esse lado maravilhoso do nosso futebol de Ribeirão Preto tinha também os bons narradores, Pedro Giacomini, Elton Pimenta, Marco Antônio. O Marco Antônio era um narrador que narrava para Bandeirantes voleibol, e ele falava afunda, que ficou bem caracterizado, todo mundo gostava muito do Marco Antônio, faleceu num acidente de carro voltando de Barretos. E tinha esse grupo formidável, que no fim ainda surgiu aí um repórter que narrador, chamado Wilson Rocha, certo? Mas não foi só ele não, porque o Luiz Aguiar também, o Domingos Leone também, era tudo repórter, viraram tudo narrador. Porque narrador, gente, no futebol, é a grande estrela da companhia. É ele que comanda, é ele que lidera, é ele que dá o show, certo? Porque o comentarista, quando entra, é para dar pancada, é para criticar. Porque se ele não criticar, ele vai ser um peso morto na transmissão, certo? E não adianta ser peso morto, para poder valer. Então, a minha inspiração teria agora, a minha inspiração era mais Pedro Luiz era narrador, mas mais Mário Moraes, que era bravo, que era um cidadão sério, carrancudo. Eu nunca fui sério nem carrancudo, mas eu procurava fazer aquela tonalidade dele, né? Que o Adalberto Valadão, mais tarde, ele fez a característica mais pesada do Mário Moraes. Porque o Mário Moraes tinha uma forma de trabalhar que no fim o Adalberto Valadão me parecia mais perto do que nunca, porque ele falava medonho, assim, né, umas coisas bem pesadas, assim, mas com um jeito gostoso de se falar, né? É medonho, né? E assim vai. Então, esse é o tipo, né, que a gente caracterizava na época da crítica. E quais outros comentaristas que você se lembra do rádio nesse período? Aqui ou lá fora? Aqui. Aqui era isso aí que eu comentei com Valadão. você. Valadão, só lembrar uma coisa que eu esqueci. Quando eu falei narrador, eu esqueci do César Bruno, que também foi repórter e era um menino maravilhoso, entendeu? Faleceu tão precocemente que a gente não chegou até agora a entender. Então, realmente, Pedro Giacomini, né? Bom, então vamos lá. Comentarista, nós tivemos o Antônio de Barros, que ele falava, ele tinha uma vozinha tão chata, né? Então ele falava o seguinte: se um dia eu me apresentar em qualquer rádio, a rádio de Tambaú, a rádio de Nuporanga, chegar lá e falar, eu sou comentarista esportivo, quero trabalhar. Não passo em rádio nenhuma, nem vai me bater na porta da rádio, vai embora com a voz aí. Mas, no entanto, ele era um comentarista super respeitado, um administrador de rádio maravilhoso, um compadre divino que eu tive, graças a Deus. Ele era padrinho do meu filho, e assim nós convivemos. Então tinha o Jovino Campos, que também foi outro que faleceu. Jovino Campos era uma alma divina, um cidadão aberto, tranquilo. E ele gostava, como eu estou imitando muito ele agora, viu? Ele gostava muito de dizer o seguinte, que ele é o Frank Sinatra. Eu me apresento uma vez por ano e boto para quebrar. Então eu estou fazendo a mesma coisa, porque hoje eu atingi a juventude com 83 anos, né? Então eu tenho que brincar também de Roberto Carlos, que faz um show por ano, e assim vai. Então, o Jovino Campos, o Wilson Roveri que inclusive ele nos fazia a gentileza de ser o redator-chefe da companhia, porque ele fez 4 ou 5 livros, né? E maravilhosos, né? Aliás, hoje em dia eu comparo o Igor Ramos, certo? O nosso colega, ao Roveri, que ele era fadado a escrever. O Igor também, certo? O historiador, é um moço que já fez cinema, com 2 times de futebol, fez uma vida do pessoal lá de Franca, lá do Hélio Rubens, né? Então, eu acho que ele tem muita história, o Igor, ainda para contar, certo? Sim. É um dos jornalistas, radialista e hoje cinematográfico, ele é tudo hoje. Eu acho um menino muito competente e vai ter muito futuro. João, a gente separou algumas fotos aqui de alguns momentos da sua vida profissional. Certo. E a gente vai pedir para que o senhor identifique elas para a gente e comente um pouco sobre cada uma delas. Vamos lá, cadê? Onde estão as fotos? Lá. Esse aí é o João Gilberto, que estava naquele período, inclusive pouco antes de trabalhar aqui na emissora, quando nós montamos o time
o time que cobria, criou-se, né, naquela época com Alcides Cossenso e tal, o campeonato de usinas e destilarias, sabe? Então, eu trabalhei nesse período, campeonato de usinas e destilarias. Era um campeonato tão importante que, afinal de contas, continuamos sendo um polo açucareiro muito forte e muitas usinas fortes. E elas botavam o dinheiro para correr. E a gente corria atrás do dinheiro deles, porque fazia uma promoção maravilhosa. Então, ali foi, de fato, uma parte boa da minha vida também. Tem mais uma. Próximo. Aí foi o Botafogo que fez o seu centenário e o Raí veio aí comemorar, foi uma festa muito bonita, né? E nós tivemos a oportunidade de tomar uma cervejinha com ele. Esse aí é um artista da televisão, né? Aham. Quem que se lembra do nome dele? Eu não lembro do nome. Henri Castelli. Henri Castelli. Então, esse moço esteve aqui no estádio de Santa Cruz. Aí eu fui trocar uma figurinha com ele lá, bati um papinho e tal. Aí eu peguei e falei para ele, se eu levar uma fotografia sua para minha mulher, ela vai ficar muito contente. Ela vai ficar muito contente. Né? Aí eu peguei, ele falou, vamos lá. Aí tirou a fotografia e mais tarde eu troquei mais figurinha. É um cara maravilhoso. E São Paulino, que é fundamental, viu? O Castelli. Agora, aí nós estamos vendo, o de lá é o Ademar, que é um comentarista esportivo hoje lá na nossa emissora. Do meio sou eu, e o de cá é o Zé Fernando, que é Venato. Esse é bem recente. Esse né? é fora de série, né? O Zé Fernando é uma peça, uma figura, né? Ele ficou 6 meses agora na Europa, ia nascer o neto dele, ficou 6 meses. Eu falei, o que você ficou fazendo? Dando de mamar pro nenê? Mas ele é uma figura muito, muito bacana. E o outro todo mundo conhece. E, João, a gente sabe que o senhor teve um encontro com o rei do futebol, o grande Pelé. É verdade. E como que ocorreu esse encontro? O que ele significou para você? Olha, o Pelé, eu tenho uma historiazinha pequena, mas que vale a pena. Olha aí, tá vendo? Essa aí é pouco depois, entendeu? De um gesto de muita amizade com o Pelé. Vou contar. O Pelé veio jogar aqui, eu estava no Exército naquela ocasião. E ele é de 40, eu também. Eu jogava na seleção aqui do Exército e ele jogava na seleção do Exército de lá. Então, quando ele veio jogar contra o Botafogo, eu fui lá, eu jogava na preliminar, eu fui lá e sentei, fiquei assistindo o jogo dentro do campo. Aí, quando o jogo ia começar, já tinha entrado, estava lá no meio, ele olhou assim, e quando ele me viu fardado lá naquele cantinho assim, ele pegou, foi lá, pediu licença lá para o árbitro, naquele tempo, Armando Marcos, né? Com licença e tal, e correu lá, certo? E fez continência para mim. Eu falei, opa, soldado Edson! Eu falei, soldado Nogueira! E assim nós ficamos amigos dali. Em todas as vezes que eu tive a oportunidade, inclusive fui na concentração visitá-lo, lá em São Conrado, numa ocasião, entendeu? Tem também fotografia de Pelé. E tem uma fotografia dele que deve ter ido aí, que ele veio a Ribeirão Preto, já estava no Cosmos, né? E ele trouxe uma camisa para o meu filho, que ele inclusive autografou. Ajoelhou no chão, porque o meu filho era pequenininho, ele ajoelhou no chão do hotel e assinou, autografou. Um exemplo de humildade que foi aplaudido por todo mundo. Bacana. João, você falou há algum tempo, bem no início da sua fala, sobre a sua presença, né, a sua participação em emissoras que estiveram aqui dentro do camp da UNAERP, sim, né? Sim. A Renascença e Cultura, que estiveram os estúdios lá no Bloco F, onde é a TV UNAERP, onde nós temos hoje os estúdios de fotografia, de televisão do curso de jornalismo. Fala um pouquinho desse período, dessa emissora instalada aqui, como que foi essa passagem sua? Bom, pela da cultura aqui, né? Pela Renascença, lá embaixo. Pela Renascença, lá embaixo, foi maravilhoso, né? Eu ali me realizei por várias razões. Sim. Veja bem, meu filho é médico, ele se aposentou ano passado, certo? Então, ficou muito marcante aquele período, porque meu filho tinha entrado na faculdade de medicina, lá em Vassouras, no Rio de Janeiro, e eu fiquei muito contente, etc. Aí meu outro filho entrou na faculdade de odontologia, que também foi aqui. E depois, minha filha entrou na faculdade
de educação física. Não é educação física, fisioterapia, perdão. Fisioterapia aqui também. Então, tudo foi praticamente encaixando, né? O outro filho, que é juiz de direito hoje lá no tribunal, lá em São Paulo, ele também estudou e praticamente, quer dizer, está tudo em casa. E foi um período que eu estava começando realmente a encaminhar a molecada. Então, foi bacana. A Elmara foi sensacional, maravilhosa. Eu sempre guardo com muito carinho tudo aquilo que fizeram por mim, pela minha família, pelos meus filhos. Olha, maravilha. Então, eu não tenho fase ruim. Aqui dentro só fase boa. Depois, aqui com o Gil, né? A gente também teve bons momentos com a cultura que depois virou... aqui nesse estúdio, Estadão, aliás, aqui né? nesse estúdio. Nós herdamos esse estúdio aqui. Eu tô vendo o espírito do Totinha por tudo quanto é lado. O espírito do Totinha tá por então aí. Aqui foi a cultura, né? Depois a cultura, nós fizemos uma parceria com a Estadão, com a Rádio Estadão, do Jornal Estado de São Paulo. E depois o Estadão fez uma parceria com o Grupo ESPN, que estava começando a investir em rádio. E aí virou Cultura, Estadão e ESPN, né? Exatamente. E então nós herdamos esse estúdio, que é um estúdio profissional. Inclusive o software que nós usamos hoje, aqui para a transmissão nossa, lá, né? é a mesma empresa que fornece esse software para o país inteiro, não é? Eu acho que é o seguinte, a organização que vocês têm hoje é uma organização exemplar, certo? Essa meninada que está aqui trocando figurinha com a gente, batendo papo, isso aqui é o futuro. Sim. É o futuro, é o nosso futuro, né? Eu não vou falar em política porque é um tema que eu realmente não sou muito familiar, sabe? Eu não gosto muito de política, não, viu? Tanto é verdade que da nossa tropa, acho que o único que não foi candidato a vereador fui eu. Todo mundo quis ser candidato a vereador, né? E muitos não foram eleitos, quase todos. Aliás, nenhum. A turma do esporte, todos que foram candidatos, nenhum foi eleito, Gil. Você sabia disso? Isso é história também. Imagino, isso é história. Porque realmente o boleiro, o futeboleiro, o que trabalhou com o comercial, com o Botafogo, até presidente do comercial não foi eleito. Quando o comercial subiu para a divisão maior, o presidente era Romero Barbosa, um ilustre causídico, né? A patativa do tribunal, né? O Romero Barbosa, ele era comercialino maravilhoso, então ele tinha um refrão: quer queira, quer não, o comercial vai ser campeão. Ele foi mesmo. Só que tem um detalhe, a eleição era no outro ano, ali no comecinho e tal. O que aconteceu? Simplesmente ele não foi eleito. Sabe quantos votos precisava para ser eleito vereador? 300, 400 votos. E ele não foi eleito sendo o homem da Vila Virgínia. O bairro de Vila Virgínia inteirinho era comercialino. E ele não conseguiu. Então você vê que o esporte nunca foi uma alavanca para político. Miguel de Porraço foi candidato, coitado, faleceu também esses dias. O Miguel de Porraço, inclusive, foi candidato, foi o máximo que ele conseguiu, acho que ele foi candidato 2 vezes, com o Gasparini, é bom que você diga, que o Gasparini sempre foi uma bandeira, e ele ficou na suplência. Depois acabou se enganjando e entrou. Agora, o Seixas, ele foi eleito vereador várias vezes, mas já não era mais com o esporte, que ele teve uma época. Ele era locutor infantil, de programa infantil. Então o pessoal foi ficando velho e votou nele. Todo mundo foi ficando... Então foi assim. Então é mais ou menos assim. João, pois não. Você conseguiria nos dizer qual foi o programa ou um dos programas que o senhor mais gostou de participar? Bom, eu com todo o programa de esporte, via de regra, Ribeirão Preto, sempre foi bem feito, né, Ju? Foi bem feito, qualidade, tinha um Totinha chato. Você viu que eu falei que o espírito dele está aqui rodando? Porque ele pegava no pé, era jogo duro. E tudo saía muito redondinho, porque o Totinha era maravilhoso nesse sentido. Então, eu sempre gostei de todos, certo? Agora, o programa que eu mais gostei, que foi um que eu fiz, que era antes do futebol, né? Chamava Bola Dividida. Botava aquele sambinha, né? Do Bola Dividida e largava o pau. Criticava, botava uma reportagemzinha e tal. E foi um programa que pegou. Inclusive, eu gostava muito desse programa. Qual que é a rádio, João? Bola Dividida? Clube. E que ano? Você lembra o ano, mais ou menos? Antes de 80. Tá. Bola Dividida. Bola Dividida. Nossa, é bacana, hein? É um bom nome em marketing, né? Bola Dividida. João, com essa evolução dos meios de comunicação atualmente, da tecnologia, com o crescimento da internet, como você conseguiu se readaptar com toda essa nova mudança no jornalismo, nas redes sociais?
sabe o que acontece? Eu brinco na rede social, aí, etc., mas eu não consegui me adaptar realmente assim, sabe? Eu carrego o celular porque eu gosto dele. Aqui, ó, que bonitinho. Pretinho aqui atrás, né? Mas eu gosto muito dos blá blá blá, das brincadeiras, das coisas. Eu leio, principalmente, ó, eu gosto muito das notícias, né? Agora, então, eu nunca fui de pegar isso aqui, fazer. Não consegui me adaptar nesse sentido, não. Na utilização disso. Agora, com relação ao rádio, à televisão, eu acho que é tudo do mesmo tamanho, que não tá, nada se modificou. Eu acho que a grande verdade é a seguinte: isso aqui é a grande inimigo do rádio, da televisão, é um problema. Bom, quando eu falo inimigo, eu acho que. Porque o pessoal da televisão. Você está falando em termos de audiência. Audiência. Ô, Gil, deixa eu falar para você. Você que é um moço que entende de rádio mais do que eu. Eu acho a coisa mais desagradável do mundo. Se eu fosse dono de rádio, a primeira coisa que eu falo, tiro o celular do bolso, deixa lá fora. Vai trabalhar sem isso. Pô, os caras ficam discutindo põe lá no Google. Não, porque não sei o quê. Ah, para, gente. Tem que ter na cabeça aquilo lá, que se possível, né? Agora, ficar consultando, isso é uma vergonha. Isso é a mesma coisa que o aluno colar na escola. E vou dizer mais, hein? E vou dizer mais, que é importantíssimo. Eu acho covardia o cidadão estar trabalhando, dando força a um programa, dando tudo para trazer as melhores notícias, as novidades, aí depois fala assim, pega no meu site, tá lá tudo no meu... Que é isso, ué? Propaganda do site? Então, quer dizer, o cidadão vai lá no site dele e tá... Não, gente, tem que falar, tem que acompanhar aqui, amanhã eu vou falar de novo, vou pegar no pé do cara, Quer dizer, é isso aí, ele tem que vender aquilo que ele tá... Não, no meu site, você pode ir lá e ver. Quer dizer, o que é isso? Quanto ele paga? Quanto ele paga para fazer a publicidade do site dele? Ah, para. Mas não dá. Isso, eu não concordo com esse tipo de coisa. Assim, você já falou que não conseguiu se adaptar muito bem. Não. Mas em relação a essas novas tecnologias, você vê algum ponto positivo em relação ao seu exercício nessa profissão de jornalista no rádio? Lógico, eu acho que tem muito de positivo. Principalmente, como nós estamos comentando, o noticiário é mais fresquinho, certo? Porque, por exemplo, você tem um horário de esporte às 18 horas, certo? Você tem um horário de esporte ao meio-dia. Então, evidentemente, muita coisa acontece antes da meio-dia, alguns minutos. E depois do meio-dia, às 2 horas da tarde, às 3, às 4. Né? O São Paulo mesmo mandou embora o técnico esses dias às 3 horas da tarde. Então, quer dizer, quem estava com o macaquinho junto, aqui, ó, quem estava feito, porque ficou sabendo. Agora, quem não estava... Então, o que acontece? É muito comum o cidadão que está trabalhando, diz, olha, foi mandado embora agora, nesse instante, o Rogério Ceni, às 3 horas. Ele está ali apresentando um programa de música, tal, qualquer tipo de programa, ele dá a notícia. Ou então entra um repórter esportivo. Ah, gente, eu estou aqui no Morumbi, olha, foi mandado embora o Rogério, porque faz parte, isso aqui ajudou muito. Porque antigamente a gente, para poder conseguir colher uma palavra, uma entrevista, um fato, você não sabe como era difícil. Se era telefone, era um pé. Se era gravação, você tinha que carregar um gravador desse tamanho na cabeça, no lombo, para poder gravar alguma coisa. Então, é muito difícil. Então, ficou muito difícil. Isso aqui agilizou. Nossa Senhora, isso aqui é o mundo, o universo na sua mão, no seu dedo, né? Na palma da mão, que nem fala o vendedor, né? E, João, Oi. o senhor se recorda de algum acontecimento que marcou a sua profissão? Olha, eu fui presidente da ACLE, Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos, nos seus 25 anos de existência, né, naquela época. Eu acho que foi importante para mim, porque, entendeu? Eu sou Leão, né, do Lions Club há 54 anos, certo? Fui presidente da ACLE numa época boa e foi na época que nós construímos a sede, ali em frente à Cava do Bosque, a sede da ACLE. Se vocês não conhecem, um dia qualquer, vão lá conhecer que vale a pena. E essa sede foi dura para sair, foi uma tristeza, foi duro. Bom, primeiro que o Gasparini doou o terreno, segundo que o terreno começou até a ser explorado, era capaz até de plantar mandioca, porque ninguém fazia nada. Aí nós conversamos, Miguel Liporaz, Totinha, né, Jovino, blá, 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 blá.
vamos fazer a sede, vamos fazer a sede. Aí eu não lembro mais se quem começou foi o Miguel ou se foi o Jovino que começou a sede, e depois, mais tarde, eu fiz uma boa parte, cobri, quer dizer, mais um pouquinho depois entrou, acho que o Seixas, Palma, e fizemos realmente a sede da Acre. Do meu ponto de vista, também foi um grande feito com a nossa participação, né? Eu estava vivendo ali esse trabalho. João, ainda falando sobre momentos marcantes na sua carreira, o senhor já recebeu algum prêmio pela sua atuação no jornalismo? Já recebi. Poucos. Olha, é que eu estava comentando, como eu era o mais novo, ninguém ia premiar o mais novo, só assim com revelação. Eu ganhei. Então, revelação. Agora, depois, mais tarde, quando eu fiquei mais ou menos encaixado ali, então, volta e meia, tinha umas entidades que promoviam, né, Gil? Tinha aquele Nader que fazia, teve um outro, teve vários aí que andaram fazendo, e em alguns deles eu fui realmente lembrado, certo? E eu sempre agradeci. Mas eu posso garantir para vocês que eu estou aqui pela primeira vez numa entrevista tão longa, certo? A primeira vez que eu fiz uma entrevista não tão longa foi com a Câmara Municipal. O pessoal veio me entrevistar, porque eu sou aqui, vamos lá. Porque eu nunca fui, eu gosto de conversar, de bater papo, trocar figurinha, né? Bater caixa, como a turma fala. Então, aqui é uma conversa, viu, Aqui é uma conversa. Aqui é uma conversa, tá? Eu falei para minha mulher, pode ficar tranquila, eu vou conversar com o pessoal. É uma conversa. E atualmente, você está na TV Tati. O senhor já trabalhou em alguma outra TV ou essa é a sua primeira experiência? Não, nunca trabalhei em outra TV. Só na Tati até hoje. Desde aquela época. Bom, se bem que teve uma época lá que nem chamava Tati, né? Entendeu? Era o canal naquela época, não lembro, canal 29, sei lá, que era da NET, né? Que era depois é que veio realmente a Tati, que houve esse investimento todo do Chaim, né? Sim. Aliás, o Chaim, o Mara, essa turma até mesmo o próprio Barão de Mauá, né, que foi dono da 79 uma época, né? Aí a 79, aí que aconteceu? Aquele pessoal do Barão de Mauá vendeu a Rádio 79 para o Datena, né, e o Cajuru, né? Aliás, foi o pior negócio do mundo que poderia ter acontecido para Ribeirão Preto. Caiu na mão de um doido e um outro milionário. Quer dizer, o milionário é o milionário é da Atena, grande amigo, gosto muito da Atena, e o outro é o Cajuru, amigo também da gente, mas doidão, né, gente? Doidão, ele não tem estabilidade. É senador da República. O dia que você sabe da maior, o Cajuru tem uma história comigo aqui dentro. Eu fazia o programa às 7 horas da manhã. Então, o que aconteceu? O Cajuru, nós tínhamos uma festa da Acre, que era um jogo de futebol. Até fotografia. Tem o Datena, tem os locutores de São Paulo, que nós jogamos lá com eles, misturamos. Bom, então fizemos um jantar lá na sede da Acre e no outro dia cedo eu vim trabalhar. E o Cajuru, veio de Cajuru, deitou na poltrona ali naquele corredor, lá embaixo, né? Naquele corredor lá embaixo. E ele, quando eu olhei, eu falei, você está fazendo o que aqui, moço? Menino, garoto. Aí ele falou assim, não, eu vim aqui para trabalhar na rádio, me falaram para vir aqui, só que bom, não sei como é que foi a história. Bom, no fim ele ficou lá, até chegar o pessoal, no fim deram uns papel para ele fazer, lá, não sei o que eles arrumaram com ele. Aí depois veio o pessoal, aí, isso em seguida, veio o pessoal de São Paulo e tal, e ele foi lá no jantar. Eu falei, o que você faz aqui? Que eu quero conhecer o pessoal da Globo, o Osmar Santos e tal. Eu falei, não, tudo bem, então. Aí ele foi lá no Osmar Santos e falou assim, Osmar, qualquer dia eu vou lá na Bandeirante. Você acredita que ele fez? Osmar, muito gentil, falou, lógico, o dia que você for, eu estou de braços abertos esperando, não tenha dúvida nenhuma. Você acredita que eu vim trabalhar aqui? Cadê o Cajuru? Ele dormia aí. E o Cabral dava uns cafés da manhã para ele. Bom, aí o que acontece? Ele foi de ônibus para São Paulo, chegou primeiro que o Osmar Santos na rádio. Chegou primeiro que o Osmar Santos. Quando o Osmar Santos chegou, ela falou, ué, você não estava em Ribeirão Preto? Estava.
Você não falou para mim, eu estou aqui. Nunca mais voltou. Quer dizer, então ele era um persistente maluco. Maluco beleza, né? Porque ele sempre foi muito inteligente, mas malucão. Então, quer dizer, assim, ele virou senador da República. Por isso que eu falo, às vezes, você tem que ser um pouquinho atrevido, entendeu? Senão, você não consegue. É isso. João, em relação aos prêmios, né? Se você puder falar sobre um específico, né? Que foi o de 2020, que o Grupo Tati, ao todo, né? Em relação, ganhou como melhor equipe esportiva de rádio no interior de São Paulo, Foi. Numa votação feita através da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desse prêmio lá para vocês no Grupo Tati. Não, é sempre importante. Tudo aquilo que você está sendo elogiado, o que você faz de bom está sendo também... olha lá, que parece até um chifre, né, rapaz? eu tenho hora que eu fico nervoso com esse prêmio aí. É muito chifre, rapaz. Olha aqui. Você enfiar isso na cabeça, você sair por aí, nem que te dá pedrada. Tá louco. Mas é bonito, viu? Ele é ao vivo, então, aí a cores ele é bonito, mas olhando assim, dá um mal-estar, né? Então, esse aí foi um dos prêmios. Então, tudo aquilo que você ganha, te elogiando, te badalando, falando alguma coisa, lógico, todo mundo gosta. Ninguém deixa de ser um pouquinho vaidoso, né? E acho que tem mais algumas fotos aí, não é? Tem. Vamos ver aí, Andrei. Você vai identificando pra gente? Bom, aí esse é um dia que o Jorge Vinícius, na apresentação do programa, me perguntou o que eu achava, acho que alguma coisa parecida do comercial, seria dar jeito. Aí eu falei, o comercial é o tipo do filme A Espera do Milagre, né? Porque tinha que ganhar, não sei o que e tal. Foi esse dia aí. Essa aí é a fotografia que vocês estão utilizando na chamadinha também, né? Sim. É isso aí. Isso é no tempo que eu não tinha bigode, você viu? Aí, quem tá daqui de longe, lá é o Ribeiro, né? O Ribeiro Júnior, né? O Ribeiro Cabeça Júnior. Branca. E do lado de lá não tô Ele foi aluno nosso. É o Baso, aqui. né? Hein? O que você falou, filho? É o Baso? O Baso. Ele foi assessor ali, ele foi estagiário no Botafogo. Ah, tá. E é aluno de jornalismo. Ele ficou um tempo com a gente aqui. E o de cá é Roberto Ribeiro, né? Não, não é o Roberto Ribeiro, não. Você falou o nome dele aí, o Ribeiro Júnior. Ribeiro Júnior. Então. É Roberto Ribeiro, não, Ribeiro Júnior. Ribeiro Júnior. É isso aí. Na 79, lá o slogan 79. final, atrás, né? O que mais tem aí? Beleza? Por agora só, né? João, Oi. o senhor poderia falar pra gente quais são os seus projetos futuros? O meu projeto futuro foi ter saúde, entendeu? Para ver se eu chego aos 90, certo ou não? Para daqui a uns tempos te ver na televisão, ou ler suas matérias, né? A da Roberta, né? Essa morena bonita, né? Ela vai ficar bonita na televisão. Vai ver só, né, Roberta? É a mesma coisa, né? No caso, o Vitor, né? Isso. Então, Vitor, eu acho que é mais ou menos isso aí, né? Você tem que ter fé e agradecer a todos os santos, né? A proteção, para que você não pega muito traíra no meio do caminho, viu? Que a traíra anda tá doida, né? Viver cada dia. Viver né, cada dia. Então, quer dizer, qual é o meu futuro? Fico pensando, 83. Eu tenho um entusiasmo que você não acredita. Você sabe que eu fiquei uns dias agora em Poços de Caldas? Dava a impressão que eu estava meio que fazendo máscara. Não, eu estava doido para fazer um passeio, para poder me animar, assim, dar uma despertada. Eu estou pintando agora o escritório, fazendo uma opção de coisinha lá para poder mexer, porque fazia tempo que eu não saía, sabe? Estava enferrujando. Então eu fui lá para Poços de Caldas para dar uma... Aí o que aconteceu, rapaz? É incrível, até mandar para você ver. É incrível. Tem um barzinho lá, se um dia vocês forem a Poços de Caldas, tem um barzinho chamado Beco de Beco. Então, o Beco é uma homenagem àquela moçada que tomava conta do Rio de Janeiro na época de Elis Regina, João Gilberto, Chico Buarque, quer dizer, aquela turminha aí que vocês sabem perfeitamente que hoje estão tudo passando os 50, os 60, 70, e muitos aí estão chegando a 80, né? Bom, mas era realmente uma turminha da pesada, certo? Mandava. Aí quando eu entrei no Beco, falei, vi fotografia do Chico Buarque, fotografia não sei de quem, falei, pô, que legal, pô, olha que nós estamos, que beleza, mas num lugar bonitinho,
bonitinho mesmo. Recomendo. Beco e Poços de Caldas, viu, gente? Aí meu neto chegou, um periquitinho, ele chegou e falou assim, vô, você não sabe da maior? Eu falei, não, você tem um nome seu gravado lá no banheiro. Foi só de brincadeira, meu nome. Eu fui olhar, realmente tem. Eu podia ter mandado você. A porta está escrito João Gilberto. Que é isso? Aí eu peguei e falei, João Gilberto? Aí ele pegou, falou assim, o que é João Gilberto? Um artista, né? Tal. Quer dizer, a porta dos homens era João Gilberto. Eu falei, quero ver da mulher. Chega lá, Elis Regina. A da mulher é Elis Regina. Quer dizer, foi um negócio interessante. Que bacana, né? Que bacana. Olha, que bacana. Como o João enxerga o futuro da rádio no Brasil? Olha, todo mundo, desde que eu era molecotinho, que começou a sair essa história de televisão, de não sei o que e tal, e coisa, eles falavam que o rádio ia acabar. Você sabe que eu estou esperando até hoje o rádio acabar? Não consigo entender, não acaba nunca, viu? E a gente vê que hoje, quando se fala e nesse tipo de trabalho aqui, que é uma coisa maravilhosa, né? Ontem eu estava vendo o jogo do São Paulo aqui, e a minha mulher vendo a novela. Quer dizer, quase que coisa maravilhosa. Não tem. Aqui eu vendo o São Paulo jogando. Se meu pai morreu em 45, viu? Se meu pai ressuscitasse, ia ver eu vendo o jogo do São Paulo, que ele morria mais 4 vezes. Pode ter certeza. Ô, João, mas você sabe que nós temos alunos aqui que está na sala ali, você imagina que ele está concentrado na aula, né? Lógico. Na verdade, quando tem jogo de futebol, ele está lá no fundo e está, entendeu? A mão aqui. Está curtindo. Né? Curtindo o joguinho. Mas é isso mesmo, uma coisa maravilhosa. É uma revolução mesmo. Mas não se esqueça, hoje o celular está dando uma resposta rápida às coisas. Sim. Mas ainda é o rádio que comunica mais rápido. Isso não tenha dúvida nenhuma. Porque aí, o rádio está em lugares que a televisão não cabe. Não dá para chegar. Não dá para entrar, né? Entendeu? Então, e o que está acontecendo, eu sempre falo para eles, o rádio está incorporando essas tecnologias. Tá. Enquanto ele continuar incorporando as tecnologias, ele vai conseguindo avançar com o tempo também e atingir outras gerações. Né? Não pode parar. Porque o rádio, os primeiros rádios eram desse tamanho assim, ó. É um cara tijolão, né? Então, desse tamanho. E devagarzinho. Hoje o rádio é desse tamanhozinho, gente. Então você põe ele aqui no bolso e onde você estiver, tá bom. Então o rádio ele foi se condensando. Que a arte, hoje, a modernidade é a arte de fazer tudo pequenininho, né? Então o rádio está se modernizando. Mas e depois tem outra, viu? É muito mais fácil você começar pelo rádio. Você começa pelo rádio, vai se desinibindo, aí depois você pode passar para a televisão. Se bem que hoje o negócio ficou tão, desculpe, mas tão vulgar, que qualquer Maria Sanzóis Pereira e Zé dos Boné, o João do Cachorro Alto, eles pegam e fazem um quadrinho aqui na internet, entendeu? Não sei o quê, e começa a dar receita de bolo, entendeu? Para achar que é artista. Não, isso aí, no rádio se tem isso aí há mais de 100 anos quase. Quando inventaram o rádio, Tomás Edison, não, quem inventou o rádio foi quem? Marconi que começou, né? Então, aqui no Brasil tem Landel de Moura. Então, quando Marconi começou, já tinha mulher dando receita. E essas mulheres vão... E agora inventaram um tal de remédio. O que esses caras querem vender remédio? E ficou um tipo de remédio sem vergonha. Os remédios tudo sem vergonha. Você que tá broxa, isso, aquilo. Eu mando pra você, de graça, não paga nada pra não sei o quê. É umas facilidades, né? Então, eu vou te contar. E outras coisitas mais. Vamos lá. João, se você pudesse dar uma dica para as novas gerações profissionais que estão entrando no jornalismo. Eu acho que a dica é essa, não perseverar, lutar, acreditar que vai dar, certo? E acima de tudo, usar, né? Usar a inteligência, entendeu? Não a esperteza, viu? Esperteza de vez em quando também, porque quando você encontrar um cara espertinho, você tem que ser esperto mais do que ele, entendeu? Mas, a rigor, usar a inteligência, né? A lianeza, a finesse, a qualidade, a personalidade, certo? E, acima de tudo, a lealdade, né? Porque o rádio é uma profissão importantíssima, a televisão é a mesma coisa, tem que ter muita eu nunca, olha, eu vou, se Deus quiser, um dia desse eu vou morrer,
E vocês podem ter certeza, eu vou morrer tranquilo que não tem um inimigo. Eu não consegui fazer um inimigo, nem no rádio, nem no futebol, nem na diretoria dos clubes, nem na turma de jornalismo, nem de nada. Eu comecei a fazer jornal, fiquei 42 anos no Jornal Diário, fazendo uma coluna, corujando, chamava a coluna, bola branca, bola preta. Né? 40 anos, eu e o Galhofa. O Galhofa ficou um pouquinho de Diário de Notícias, depois foi para lá. Então, na realidade, gente, a gente tem que ter lealdade. Olha, eu estou completando aí, que nem o Coraúcio, eu estou com 64 anos. Tá mesmo. O Coraúcio está com 64, sim. Mas é que ele não quis falar para vocês o período que ele esteve também como locutor da Quermesse São José. Porque ele era locutor da Quermesse São José. E agora, os senhores ouvintes vão ouvir a homenagem da Maria, não sei o quê, é assim. Então, o Coraúcio é antigo nesse negócio aqui. E o Íris Ribeiro também. Também, é tudo antigão, pesquisa. Agora, o detalhe é o seguinte, não é questão de 64 anos, realmente a questão de ser um profissional. Agora, você é um profissional maravilhoso, leal, João Pesquisa, Íris Ribeiro. Íris Ribeiro tem uma das vozes mais bonitas do rádio, sim. Certo? O cara é maravilhoso. Então, eu acho que é assim, você tem que ter valor. E não precisa brigar com ninguém, não precisa ter inimizade com ninguém. A gente falou muito aqui sobre o João, né, profissional de rádio, à frente do microfone. Mas não falamos nada sobre aquele João que vai até o anunciante, o João atendimento, né, de emissora de rádio. Você é um mestre nessa arte de vender, né, João? Na realidade, eu sempre fui um bom vendedor. Quer dizer, não tão bom assim quanto merecia, porque realmente eu trabalhava bastante. Acontece que nós pegamos também, Gil, uma fase, aí entra aquela velha história, uma fase do profissionalismo da publicidade, da propaganda, que não tinha um profissionalismo como tem hoje. Hoje, quando abre uma firma, como você fica sabendo que tem uma firma, né? Vamos colocar uma firma nova que abriu esses dias atrás, a Alma, né? A Alma Júlia. Quem ouviu falar da Alma Júlia? Você ouviu falar, Gil? Não? Então, os senhores estão percebendo como a publicidade é mal feita. E esse pessoal despeja dinheiro em cima de... Bom, então o que acontece? A Alma Júlia é o maior supermercado, talvez, de Ribeirão Preto hoje, certo? Lá no fim da independência, lá no final, certo? É uma maravilha de supermercado. Estou fazendo uma propaganda de graça, viu, moçada? Alma Júlia. Então, o que acontece? Na verdade, Alma Júlia, gastaram uma fortuna de você não sabe, não vê propaganda, ninguém sabe que existe. Ó, escreva bem o que eu vou dizer, salvo o melhor juízo. Se eles não tomarem consciência da falta de publicidade, onde eles estão situados, preços deles são nada gostosos, a ponto de chamar todo mundo para comprar lá, nada disso, mentira. Tudo deles lá é tão quanto os demais, né? Então, eu acho que é isso aí. Então, eles tinham que fazer alguma coisa, não fizeram. Então, esse tipo de coisa não tinha no nosso tempo. Então, a gente ia lá e vendia. Olha, eu sou da PR7, eu sou da 79, eu sou da Rádio Renascença, eu sou da Cultura, eu sou não sei de onde. E aquele que tivesse não só um charme para vender, teria que ter também um pouco de honestidade, né? Vender uma rádio que tem um melhor esporte, vender a rádio que tem a melhor música. Eu nunca na minha vida eu falei que ninguém ouviu o Íris Ribeiro, porque se eu falasse isso, eu estava sendo desonesto comigo mesmo. Mas tinha gente que, para vender uma porcaria, falava que o Íris está superado. Superado nada, né? E assim por diante. Falar que o César Bruno era melhor que o fulano de tal, o fulano de tal era pior que o... Não, eu acho que não existe isso entre nós. Mas a turminha da propagandona, essa que pega essa daí virou profissional. Tanto é que você vê que hoje os maiores picaretas nacionais são tudo um vendedor de propaganda daquelas... O Lula sabe disso, ele conhece muito bem. Ele jogou 30 milhões agora, semana passada, nas emissoras, para falar que os 100 anos dele foi divino e maravilhoso. Bom, uma grana bonita, né, que foi distribuída para falar só em ano, 100 meses, 100 meses não, 100 dias de Lula. Nossa Senhora. Bom, mas é isso aí.
Então, essa turma aí é que atrapalhou um pouco a gente vender, né, nesse período. Mas tá bom, tá tudo bem. Quem trabalha sempre colhe. João, se você tivesse a oportunidade de conversar com o João Gilberto de anos atrás, lá no início da carreira, qual mensagem você deixaria para ele? Bom, a mensagem que eu diria é o seguinte: não trabalha tanto mais, não, que você pode morrer antes da hora. Olha, que eu trabalhei. Eu trabalhava de manhã, já comecei falando aí das 9 anos de idade, distribuindo jornal, revista Fanfula, pro paisano lá do Mercadão. Bom, e daí, gente, eu só trabalhei. Trabalhei com 12 em todas as casas do comércio lá da General Osório, na casa dos Três Irmãos, na casa de Babá, na casa das Casimira. Trabalhei, entregava de bicicleta, fazia o inferno, sempre trabalhei. E depois, mais tarde, quando eu comecei a ganhar um pouquinho mais de jeito de gente, eu trabalhei num posto de gasolina, trabalhei fazendo a contabilidade lá dele, e trabalhei no banco, no caso, o Banco Comércio e Indústria daquela época, que era um dos maiores bancos particulares do país. Depois trabalhei no Banco da Bahia. O Banco da Bahia era o maior banco particular do Nordeste, que era o mesmo, Clemente Mariani, que era o seu presidente, que era ministro da Fazenda naquela época. Então, trabalhamos bastante. E com isso, a faculdade, com isso, eu só trabalhei. Então, eu não podia trabalhar mais, não, viu? É muito trabalho. Eu acho que eu perdi um pouquinho de tempo trabalhando muito. Porque teve muita gente que trabalhou menos e ficou mais que eu. Esse negócio de trabalhar muito também não é bom. Trabalhar muito. É bom trabalhar de uma forma, né, convincente, né? Mas eu trabalhei demais da conta até virar gente. Aí, depois que eu formei os filhos, tudo, eu já fiquei meio vagabundo. Estamos chegando ao fim de mais um Memórias da Comunicação aqui na Rádio UNAERP. João, muito obrigada por ter aceitado gentilmente nosso convite e de nos contar um pouco sobre sua trajetória profissional. Essa entrevista foi produzida e apresentada por Roberta Mussato, Guilherme Carvalho e Vitor Almeida, com auxílio técnico de Andrei Violante e coordenação geral de Gil Santiago. E eu quero te agradecer muito pela sua presença aqui, dizer que foi um prazer enorme recebê-lo aqui, que você pôde novamente frequentar esse espaço, né? E alguns anos atrás nós convivemos profissionalmente aqui com vários colegas e fizemos uma história aqui, né, João? Verdade, fizemos uma história aqui. Inclusive, eu estava dizendo, do ponto de vista de organização, está tão organizado que eu estou dizendo que o Totinha está por aqui ainda. Porque realmente é uma beleza. Gil, você está de parabéns, viu? Eu estava dizendo que o Gil está aqui faz tanto tempo que ele talvez nunca mais vai sair daqui. Que ele gosta tanto, eu vejo nos olhos dele que ele sente isso aqui é uma família. Né? Sim. Isso aqui não. Porque o trabalho da gente acaba virando realmente o trabalho de uma família, né? Ainda mais pela lealdade que o Gil é, um moço direito, um moço honesto, de família, entendeu? Que realmente tem que. Eu até me empolgo, porque eu adoro quando as pessoas são boas, certo? É uma coisa que eu gosto. E eu acho que vocês, inclusive, estão um professor maravilhoso, um exemplo digno, né? Eu acho que todos vocês terão um futuro certo, de êxito, que, como quase todos que saíram dessa faculdade, eu tenho certeza absoluta, porque se vocês estão aqui entrevistando o pobre diabo do jornalista aqui de Ribeirão Preto, você pode ter certeza que vocês vão ter coragem de enfrentar outras feras que tem por aí, tá? Quando vocês estiverem realmente já desenvolvendo o seu trabalho. Tá? Muito obrigado. Nós temos uma equipe muito forte que trabalha muito mesmo, e tenho certeza que a nossa equipe aqui de alunos logo vai estar brilhando aí, com certeza, no mercado profissional. Um abraço ao Vitor, um abraço ao Guilherme, à Roberta, ao Gil, e muito obrigado por estar aqui. E um abraço ao Andrei também, que está aí, ó, apertando todos os botões. Eu estou dando um trabalho danado para ele, que eu bato nesse troço aqui toda hora. Mas tá tudo bem. Vou aprender. O programa de hoje ficará disponível no site do curso de jornalismo da UNAERP, que é jornalismounaerp.com.br, e no YouTube, www.youtube.com/c/jornalismo UNAERP. Continue agora com a programação da Rádio UNAERP. Boa noite. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio UNAERP. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Neto Túbero e Leonardo Rabelo. Coordenação, Gil Santiago.